Será que você realmente se valoriza? Ou será que você projetou o seu valor nas coisas que você tem ou naquilo que te deram? Como assim, Esté? Naquilo que te deram? Isso. Naquilo que você recebeu. No âmbito físico, então sua aparência física, no âmbito material, aquilo que você tem, conquistou ou recebeu. No âmbito emocional, a bagagem emocional que você recebeu, ou no âmbito espiritual. Onde está de verdade projetado o seu valor? Será que você realmente tem se valorizado? Será? Vamos descobrir hoje? Sou Stephanie Targino, advogada, pós-graduada em Psicologia e Coach, sou uma exploradora de conhecimento. E se você é uma exploradora de conhecimento, gosta de conhecer novos assuntos e se você também está num processo de desenvolvimento pessoal, de autodesenvolvimento, eu estou num processo pessoal e eu estou trazendo aqui todo o meu aprendizado para transbordar na tua vida. Se você se identifica e se você gosta de assuntos como esse, já se inscreve aqui no canal e ativa a notificação para que você receba os próximos vídeos sem falta toda vez em que eles forem publicados. Esté, como saber de verdade se eu me valorizo? Uma pessoa que se valoriza, ela não vai aceitar qualquer coisa. Ela não vai aceitar qualquer tipo de comportamento. Então, quando você está num lugar em que você não entende o seu valor, qualquer proposta serve. Qualquer oportunidade serve. Aquele pretendente apareceu. Uma pessoa, ai meu Deus, eu tenho que sair com essa pessoa aqui. Ele me convidou, ninguém mais me convidou. Aí você sai desesperada. Qualquer coisa serve. Você nem analisou se aquela pessoa ela está realmente alinhada e ajustada com o que você projetou para a sua vida, para o seu destino, para o seu futuro. Mas aí, como você tem muitas vezes essa dificuldade de será que eu mereço mesmo? Será? Qual que é o meu valor? Quem eu sou? Mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Por que que eu acessaria tal coisa? E aí você se coloca num lugar que é muito prejudicial para você mesmo. Como identificar uma pessoa que se valoriza? Eu quero dar o exemplo aqui de Esaú. Eu estava lendo essa passagem alguns dias atrás. E Esaú, ele simplesmente vendeu o direito dele de primogenitura. Assim, tranquilo, ele vendeu. Ele entregou. Foi praticamente uma venda. Jacó chegou, viu a necessidade, a dor dele, fez uma oferta. Ele não tinha domínio próprio. Falou, quer saber? Pega essa primogenitura aí pra você. Me passa esse prato de comida que eu quero agora. E ele foi embora. E Jacó conseguiu comprar. As pessoas falam que ele enganou, que ele roubou. Na verdade, gente, Jacó, ele fez uma venda. Ele vendeu a ideia dele, viu a necessidade ali do próprio irmão e simplesmente ele conseguiu, vendendo a ideia dele, ele conseguiu o direito de primogenitura. O que acontece? Esaú, ele é narrado na Bíblia como um homem de dura serviço, um homem de coração muito duro. Geralmente são pessoas muito rebeldes, pessoas que estão ali muito envoltas com o seu ego, pessoas que têm dificuldade de aprender, de ouvir coisas novas. Esaú, ele é narrado na Bíblia como dura serviço, coração duro. E na verdade, ele entregou algo de extremo valor por algo transitório. Então, o que eu quero te trazer hoje aqui, Leoa, preste atenção nisso. Não troque algo de valor por algo que é transitório. Não troque algo de valor por algo que é transitório. Esaú, ele tinha ido caçar. E ele chegou e estava com muita fome. E ele queria porque queria comer. Jacó era um homem mais do lar, mais recatado. Ele havia feito ali um cozido delicioso. Na hora que ele viu, ele falou, me dá logo esse cozido, porque senão eu vou morrer. Olha só, se você ficar 24 horas de jejum absoluto só com água, você não vai morrer. A gente não vai morrer se tiver que esperar um pouco mais.
para comer um alimento, para usufruir de alguma fase da nossa vida, você não vai morrer. Só que na cabeça de Esaú, como ele tinha um coração duro e como ele tinha problemas também com domínio próprio, ele falou, me passa logo esse ensopado, porque eu tô com fome. E aí o que aconteceu? Ai, gente, Jacó percebeu isso. Jacó ele se aproveitou, então ele vendeu uma ideia. Olha, eu te dou esse ensopado aqui, mas tem uma condição. Só se você me vender o seu direito de primogenitura. Como Esaú não enxergava tanto valor no direito de primogenitura, ele entregou o direito de primogenitura por um prato de ensopado. Então ele abriu mão de algo de extremo valor, de algo que ele alcançaria e viveria no longo prazo, por algo transitório, que era a fome dele. E quantas vezes você tem negociado? Quantas vezes nós temos negociado? Nós temos negociado algo de valor por algo que é transitório. Quantas vezes? Ai, mas é porque eu tô com vontade. Gente, tem um mantra que eu estabeleci na minha vida. Os meus desejos não podem ser maiores do que os meus valores. Acabou. Os meus desejos, escreve esse mantra aqui, esse vai ser o nosso mantra da comunidade. Os nossos desejos não podem ser maiores do que os nossos valores. Por isso que você tem que ter claro quais são os seus valores de vida. O seu valor de vida não significa que você não vai, no seu coração, em algum momento, ser tentado por aquilo ou sentir alguma coisa, algum desejo com relação àquilo. Não é isso. O valor não é ausência de desejo. O valor é, na verdade, algo que você deseja trilhar, você deseja seguir, você quer aquele valor para a sua vida. E pode ser que durante a jornada você vá ser testada por isso. Por esses valores, para ver se realmente esses valores estão alicerçados em você. E na verdade, durante essa jornada, se você controla o seu desejo, os seus desejos do seu coração, da sua carne, você consegue se sobrepor a isso, esse valor, ele vai ficando cada vez mais forte na sua vida. Qual que é o problema, às vezes? Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Algo de valor, uma boa alimentação. No longo prazo, vai te gerar um resultado absurdo. Esses dias eu inventei de comer glúten de novo e eu senti no meu corpo a sensação de comer o glúten. E aí eu cortei de novo. Mas é um exemplo, tá? Não sou intolerante a glúten. Só para ficar claro aqui, eu fiz um teste numa alimentação uma vez e funcionou muito bem para mim. E como funcionou, eu falei, eu vou continuar, tá? Mas fica a seu critério. Açúcar também. Açúcar. Esses últimos dias, deixa eu ver, eu fiz um ciclo bem grande de açúcar, aí eu falei, eu vou comer o chocolate. Aí eu comi o chocolate, até postei, não comi o chocolate, eu postei um vídeo. Eu comi um brownie, delicioso. Tava gostoso. Só que depois me veio aquela coisa, eu falei, meu Deus, eu comi esse brownie. Meu Deus. Tava gostoso, mas meu paladar já não se acostuma mais. Eu fiquei pensando, cara, eles poderiam colocar menos açúcar e ia ficar mais gostoso. Às vezes não dá nem pra sentir o gosto do pistache. Por quê? Gente, é tanto açúcar que o pistache some. E quem está acostumado a uma alimentação sem açúcar, é muito natural que você se acostume com o paladar real dos alimentos. Então, tudo o que hoje eu me alimento e eu como, eu consigo sentir, sabe? Eu sinto mesmo. O azedo, o ácido, o doce natural, porque as frutas têm a frutose. Então, você consegue sentir muito bem, de forma clara. Então, se eu comer o pistache sem o açúcar, eu vou sentir o gosto do pistache. Se eu comer um amendoim sem aquele açúcar, a paçoca sem o açúcar, eu vou conseguir sentir o gosto daquele amendoim. Então, quando você
começa a se acostumar com uma alimentação sem açúcar e você come aquela alimentação com muito açúcar, gente, é muito açúcar. Você acha estranho, porque você fala, cadê o gosto? Cadê o sabor disso aqui? Só tem açúcar. Cadê o sabor desse pistache? Cadê o sabor desse creme? E aí você fica, não dá pra sentir o sabor, porque é puro açúcar. E aí eu quebrei, né? Eu quebrei assim, eu decidi, eu falei, eu quero comer um pouquinho de doce, já faz muito tempo que eu não como, vou comer. Aí eu fui lá e comi. Gente, aí depois eu fiquei, nossa, eu não deveria ter comido. Ai, eu tô sentindo já muito açúcar. E aí vem um enjoo, eu falo, ai meu Deus. Ai, eu deveria ter comido a minha saladinha de frutas que eu gosto de comer, natural. O que eu quero te dizer é, você precisa treinar esse lugar. Testar este lugar. O seu desejo, ele não pode ser maior do que o seu valor. Durante a nossa jornada de vida, nós vamos desejar muitas coisas. E às vezes nós vamos desejar coisas que não são para nós, coisas que não estão reservadas para nós. Só que quando você não tem esse domínio próprio, que Esaú ele não tinha esse domínio próprio. Esaú iria morrer se ele ficasse mais algumas horas sem comer? Se ele parasse um momento para produzir o próprio ensopado dele, porque olha só, quando Jacó ele foi roubar a bênção de Esaú, quando Isaac estava prestes a morrer, qual foi o direcionamento que Isaac deu para Esaú? Isaac falou, vai lá, caça, faz um ensopado. Então, Esaú também sabia fazer um ensopado. Só que o Esaú, o que ele fez? Da primeira vez que ele vendeu o direito de primogenitura, na verdade, eu entendo que ele vendeu, ele entregou. Eu entendo que aquilo ali foi uma venda, tá? Você entende aí da forma que você quiser, mas eu entendo que foi uma venda. O que acontece? Esaú poderia muito bem, ele já tinha chegado com a caça, ele poderia ali preparar o ensopado dele, aguentar aquelas horas de fome, que ele não iria morrer. Mas ele não enxergava valor. E ele estava com muita fome, ele não tinha domínio próprio, o desejo dele era maior do que o próprio valor de vida. Então ele entregou aquilo. E aí quando Jacó ele vai roubar a bênção, roubar assim, ele vai enganar para pegar a bênção para ele, tá? O que acontece? Esaú, ele vai, ele caça, e quando ele volta, ele traz o ensopado que ele mesmo fez. Só que quando ele chegou tarde demais. Aqui nós temos grandes lições de entender o valor daquilo que você tem e daquilo que você carrega. Quantas vezes você deixou de desvalorizar aquilo que você carrega, quem você é, porque você supervalorizou o outro? Ou por falta de domínio próprio, ou porque o seu desejo ele era maior do que o seu valor. Quantas vezes? Para pensar aí. Nossa, Esther, realmente. Vou dar um exemplo bem simples do dia a dia. Sabe quando você fala assim, eu vou fazer uma dieta de 7 dias? 7 dias sem açúcar. Só que no meio da jornada, o seu desejo, gente, quando você começa a fazer esse processo do açúcar, eu já faço já tem algum tempo, então hoje é normal. Mas no início eu ficava num estado que eu ficava assim, meu Deus, eu preciso de açúcar. Tem gente que fala que dá dor de cabeça, passa mal, porque vicia. É igual café. O café, eu era viciada em café. Hoje, se eu quiser tomar um café, eu tomo. Mas eu não sou viciada. É raro eu tomar, inclusive. Mas quando eu deixei de tomar o café, eu fiquei 3 dias. Me conta, isso já aconteceu com você? Eu fiquei 3 dias com dor de cabeça. 3 dias eu tomava remédio e não passava, mas era o que? Era abstinência, era o desejo para tomar o café, era maior. Hoje não, hoje eu controlo. Eu tomo café quando eu quero, eu como um doce se eu quiser, eu como glúten se eu quiser comer. Então, são mensagens que você vai levando para o seu cérebro e que vai elevando você a outros níveis emocionais, estruturais e espirituais. E é muito importante que você entenda isso, porque quando você não entende, quando o seu desejo é muito maior, você vai se entregar para qualquer pessoa. Então, mulheres, vocês que estão me assistindo, vamos lá. Aparece um galanteador, aparece o Dom Juan, cara sensacional, tem lábia, fala tudo que você quer ouvir, parece o príncipe encantado. Vai te dar aquela vida que você gostaria de ter. Aí ele te promete tudo. E às vezes o cara é até interessante, e às vezes o cara é até bonito também. E aí você
começa por aquele desejo que foi instigado em você, você cai na lábia. Aí você fala, quer saber, eu vou. Aí você vai. Sabe o que vai acontecer? Vou te contar. Às vezes, cara, não é pra você, não é o tempo certo, você não se curou, não é agora. E aí você vai. Aí você vai, fica com o cara, cai na lábia dele, acredita em tudo que ele fala, depois você se apaixona. Aí você se apaixona e o cara não tá nem aí, porque ele olhou e falou, uau, já consegui conquistar essa pessoa, já fiz isso, já fiz aquilo, já aproveitei, já liberou dopamina, enjoei, vou atrás de outra. Aí você fica desesperada. Ai, meu Deus, o cara foi embora, o cara não me liga, não me quer mais, já tá com outra. Ai, meu Deus, por quê? Ó céus, ó terra, ó vida, ó céus. Mas por quê? Porque você não teve essa sagacidade de trabalhar o seu domínio próprio. Então, um dos pilares e bases da minha metodologia que eu tenho aplicado na minha vida, que é a metodologia da Leorra, é domínio próprio. Porque às vezes o cara vai ser realmente interessante. Só que você tem que olhar e falar, opa, peraí, deixa eu ver se esse discurso combina com a vida que esse cara fala. Deixa eu ver aqui que discurso é esse. Deixa eu analisar para ver se tem alguma incongruência. Talvez não tenha incongruência, mas talvez, será que eu quero mesmo essa vida? Será que eu quero essa pessoa no meu futuro? Será que o estilo de vida que essa pessoa tem, que eu já estou vendo, porque no Instagram a gente consegue ver o estilo de vida das pessoas, pelo menos por partes. A gente não consegue ver inteiro. Será que eu quero esse estilo de vida para o meu futuro? O que eu quero? E aí você começa a ter esse processo de se questionar, de se perguntar. Aí você não vai precisar perguntar para amiga, amiga, eu saio com fulano? Amiga, será que eu saio no date com o ciclano? Porque você tem a clareza. Quando você exerce o domínio próprio, você tem clareza do seu valor. E talvez não é que a outra pessoa seja ruim, porque às vezes tem gente que acha assim, você não me quis porque eu sou ruim. Não, às vezes você só não se enquadra no padrão que aquela pessoa espera. Às vezes você não se enquadra num padrão de futuro, de espiritualidade, ou num padrão de estrutura familiar que aquela pessoa quer construir. E não vai encaixar, não vai dar certo. Então, quando você tem maturidade, você entende que o seu desejo não deve ser maior que o seu valor. Quando você tem clareza, quando você consegue dominar assim mesmo, você não vai fazer igual o Esaú, que chegou e vendeu ali a primogenitura dele por um prato de ensopado, que ele poderia esperar mais algumas horas, que ele poderia ele mesmo fazer com a caça que ele trouxe, ele poderia ter mantido o alto valor do direito da primogenitura. Então, mulher, me conta, você realmente tem se valorizado? Será que você realmente enxerga o teu próprio valor? Eu sei que isso aqui é um tema muito profundo. Hoje eu quero trazer aqui 2 tarefas bem simples para você aplicar, mas isso aqui é um tema muito profundo que você precisa de um trabalhar profundo. Por isso que se você tiver interesse em fazer a mentoria Leorra comigo, que é na verdade um desafio de 30 dias, comenta Leorra aqui para que a gente possa entrar em contato com você, para que você possa fazer essa mentoria chamada Leorra, que na verdade é um desafio de 30 dias. Então é importante que você tenha em mente que você, em 30 dias, vai acelerar os seus resultados com o meu acompanhamento pessoal. Mas para saber mais informações e mais detalhes, é só você comentar aqui Leorra. Por isso que eu quero te deixar um grande aviso aqui. Primeiro, tome cuidado com os Jacós na sua vida. A promessa não era para Jacó, inicialmente. A grande questão é, às vezes você tem algo que Deus te entregou, que Deus confiou, e você vai entregar de bandeja para outra pessoa, porque você não soube esperar, porque você deixou o desejo falar mais alto, porque você não teve domínio próprio, porque você não parou para analisar as situações, as questões, porque você não teve calma, não teve paciência, porque você não reconheceu o valor daquilo que Deus te entregou. O seu valor não está na roupa que você usa, o seu valor não está no teu cabelo, na cor dos teus olhos, na cor da tua pele. O seu valor não está no lugar onde você mora. Eu vou te dizer algo. Para a sociedade, o sistema do mundo, existe um sistema que você precisa aprender a viver e a conviver nesse sistema. Mas existe também o sistema de Deus. E no sistema de Deus, toda e qualquer pessoa e toda alma para Deus é extremamente importante e relevante. Você tem um valor inestimável. Você sabe o que significa Deus entregar o filho dele para morrer numa cruz, para
sentir toda aquela dor, aquela opressão para morrer no madeiro por você? Será que você realmente não tem esse valor todo que você acredita que tem? Ele morreu por você. Você tem um alto valor. É inestimável o seu valor. Só que eu entendo que para a gente viver nesse sistema do mundo, nós muitas das vezes temos que nos adaptar ao sistema do mundo para viver nele. E é normal isso. Isso é normal. Só que eu não quero que você leve isso para a sua vida, para o seu coração. Você deve sim buscar crescer nas camadas de vida, nas instituições. Você deve avançar. Eu não estou falando para você, não, então faz como alguns profetas na Bíblia. Vai lá para o deserto, come grilo, entendeu? Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Continua estudando, continua trabalhando, continua crescendo, continua desenvolvendo. Errou, vai lá, resolve. Caiu, levanta. Busca ajuda, pede ajuda, exponencializa. Mas o que eu quero te dizer é, você não pode levar uma verdade absoluta de que essa estrutura do mundo, ela tem que ser a sua estrutura interna. Porque aquilo que as pessoas enxergam fora de nós é só uma camada externa. Mas a sua estrutura interna, ela é completamente diferente. Principalmente a sua própria estrutura espiritual. Ela é diferente. A nossa estrutura espiritual não é regida pelo mundo. E ponto. E para Deus você tem um valor inestimável. Não importa se você está me assistindo aqui, se você não é rica, não é milionária, não tem todas as coisas, não nasceu na família perfeita, não importa se você é divorciada, se você é o que for. Deus não quer saber disso. Você tem um valor inestimável para Ele e Ele entregou o filho dele para morrer na cruz por você. Olha só o seu valor. Será que você vale qualquer coisa mesmo? Será que você deve realmente aceitar qualquer coisa da vida? E das pessoas ainda? Ai, ai, ai. Por isso que é muito importante que você aprenda a exercer o domínio próprio. Eu já venho há muitos anos nessa prática de jejum. Gente, eu cresci numa realidade muito simples, onde as pessoas tinham uma mentalidade também muito simples. E não foi fácil começar a sair daquela estrutura. Por quê? Quando você tenta sair de uma estrutura que é muito estabelecida há muitos anos, gente, é muito difícil. Né? Você precisa se levantar, você vai ter que sair sozinha. Às vezes você não tem o recurso, você vai ter que encontrar o recurso, você vai ter que encontrar as pessoas, você vai ter que se direcionar. Então não é fácil sair dessa estrutura. E talvez você esteja me assistindo, você esteja nessa estrutura e você queira sair para conhecer mais a si mesma, para conhecer mais o próprio Deus, para entender o seu valor, para viver algo novo. Então se você tem essa coisa dentro de você de eu sinto que tem mais, eu sinto que posso mais, eu sinto que existe algo além disso aqui, dessa vida que eu estou vivendo, então já se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu. E se está fazendo sentido para você aqui, deixa o seu like, deixa o seu curtir, porque eu quero saber se foi aprovado esse tema. É lógico que eu vou trazer mais temas abençoadíssimos para você aqui, tá bom? Sté, como é que eu vou exercer o domínio próprio? Eu quero aqui agora te passar, na verdade, tarefa. Não vou falar tarefa, porque tarefa é chato, né, gente? Quem gosta de fazer tarefa? Ninguém gosta. Vamos falar sobre atividade, porque a gente adora estar em atividade. Essa é a verdade. Então, duas atividades. A primeira atividade é uma atividade bem simples, que ela está relacionada, na verdade, a começar a exercitar a forma como você se enxerga e as conquistas que você vem alcançando. Então, no ano passado, provavelmente, você teve pelo menos 5 conquistas ou 5 realizações, das mais simples até as mais complexas, que com certeza você se orgulha. Seja um jejum que você conseguiu fazer, seja uma casa que você conseguiu comprar, seja um carro, seja um relacionamento que deu certo, seja um casamento, seja um filho, não sei. Você vai colocar 5, você vai escrever 5 coisas pelas quais você se orgulha de ter conseguido conquistar no ano passado. Escreveu? Eu quero que você medite sobre isso. Eu quero que você observe quem você era lá atrás, há muitos anos atrás. Como você conseguiu fazer isso? Como você conseguiu conquistar isso? Eu quero que você enxergue o valor daquilo que você conseguiu alcançar e conquistar. Eu quero que você medite sobre isso.
Que você pare, você olhe, você realmente faça essa leitura e fale, uau, eu consegui isso aqui, eu pensava que isso aqui não era algo que eu poderia alcançar. E às vezes, gente, é algo simples, tá? Não precisa ser algo super, Esther, mas eu não tenho super conquistas. As grandes vitórias de conquistas que a gente alcança na vida, elas acontecem por conta de micros resultados, micro conquistas todos os dias. Então, para conseguir alcançar algo grande, você precisa fazer algo muito pequeno todos os dias primeiro, tá bom? Então, escreve. E a segunda atividade, eu quero te propor, na verdade, uma atividade de desafio. Então, serão 7 dias jejuando. Esté, mas eu vou jejuar o quê? Você pode jejuar aquilo que vier no seu coração. Então, assim, o que Deus colocar no seu coração, você vai jejuar. Por quê? Às vezes você quer jejuar de alimentação. Eu vou ficar, sei lá, 8 horas sem comer durante 7 dias. Então, todos os dias, 8 horas sem alimentação. Ou de um horário X até um horário Y, você decide. Você pode fazer. Mas tem que ser 7 dias, tá? Esther, eu vou ficar 7 dias sem celular, 7 dias sem televisão, 7 dias sem Netflix, 7 dias sem escutar música. O que mais? 7 dias em silêncio. Você pode fazer. 7 dias sem um alimento X, porque esse alimento tem que ser algo que vem do seu coração e algo que você gosta muito de fazer, que você percebe que está travando sua vida e de avançar, de você conseguir avançar. E aí você vai fazer. Então, 2 atividades muito simples para você fazer nesses próximos 7 dias. Você pode, por exemplo, escrever, se você quiser, tá? As suas conquistas dos últimos anos. Então, você pode usar os 7 dias, você pode usar 7 anos, e você pode, na verdade, a cada dia, você vai escolher um ano desses últimos 7 anos e você vai listar as principais conquistas que você alcançou naqueles anos. É uma forma também. Então, você pode fazer o jejum, que isso aqui vai clarificar você. Você não tem noção. É poderoso. Aplique e depois me conta. Vai clarificar você. Então, você pode fazer o jejum junto com essa atividade prática. E eu não posso deixar de falar do desafio Leorra 30 dias. Estou aqui no desafio Leorra 30 dias para que você venha acender o seu brilho, 30 dias onde você vai imergir em si mesma, nesse processo de autodescoberta, explorando novos conhecimentos baseados na Bíblia, na ciência. Serão 30 dias para você sair desse lugar de ficar se sentindo abandonada, de ficar se sentindo rejeitada, de ficar se sentindo o tempo todo deixada de lado, de ficar se sentindo, Esther, eu não tô tão legal, não tô tão bonita como eu gostaria, sabe? Então, esses 30 dias é justamente para você, mulher, que quer aprender a colocar limites, a falar não, a ter postura, a conseguir ser mais feminina, a conseguir, sim, ter mais posicionamento diante da vida e, claro, viajar e mergulhar nesse infinito mundo que é você mesma, para que você entenda muito mais sobre si mesma. Para participar desse desafio, entre na comunidade Leorra, o link estará aqui abaixo no box. Entra lá, traz alguém para cá, um amigo, uma amiga, um parente, para essa comunidade. E ao final eu vou fazer o sorteio, mas você tem que comentar aqui. Comente nos vídeos, deixe seu comentário, sua opinião, seu insight. Deixa o teu comentário aqui sincero. Está fazendo sentido para você? Deixa o seu comentário aqui e no final nós vamos fazer um sorteio de uma agenda, que é a Agenda Leorra 2026. E se você cumprir com esses combinados, você estará concorrendo a essa agenda. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que o tempo resolve tudo? Tem algumas pessoas que elas falam assim, o tempo resolve tudo. Deixa que o tempo vai resolver. Será? Será que realmente o tempo ele resolve tudo? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Eu vou deixar essa resposta para amanhã. Beijos.